Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Imagens Cast em mais uma sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes de eu introduzir o nosso ilustre convidado, eu peço para que você se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o like adiantado que o papo vai ser muito bacana. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, que é um trabalho independente, e considere se tornar membro do canal. Clica aqui no botão Seja Membro logo abaixo do player e obtenha a chance de se tornar membro do Imagenscast e ganhar benefícios por conta disso, beleza? Bom, nosso convidado, ele é um grande vocalista, ele acabou de encerrar mais ou menos uma banda e fazer uma transição para a carreira solo, uma banda de prog metal que fez bastante sucesso no meio da cena, tocou no Prog Power, tocou no Prog Nation at the Sea, a gente vai conversar sobre tudo isso, mas além disso ele também é designer, ele é session singer, então a gente vai conversar bastante sobre todas essas vertentes nas quais ele atua. Estou falando sobre o Thiago Massetti, ex-vocalista da banda Daydream Eleven, se lançando em carreira solo. Thiago, prazer enorme ter você aqui, muito obrigado por aceitar o convite, meu velho. Fala, Manu, eu que agradeço, meu velho, obrigado. Bom, você tá morando onde hoje? Eu moro em Nova York, no Brooklyn. Faz quanto tempo já? Faz 3 anos que eu cheguei aqui. Eu na verdade estava morando em Los Angeles, daí fui pro Brasil um tempo e estava resolvendo questão de visto, de trabalho. Quando voltei, eu vim para Nova York para um projeto que era para ser 2 semanas. Eu estava trabalhando como designer gráfico por uma revista lá do Brasil e vinha por acaso para fazer esse projeto, depois ia voltar para Los Angeles e cheguei aqui em 1º de março de 2020. E 2 semanas antes do lockdown. Nossa senhora. E com planejamento de turnê, de gravação de disco novo, o resto da banda no Brasil, eu vim primeiro. E acabei ficando em Nova York durante a pandemia. E acabei ficando por aqui. Tô aqui até segunda ordem e eu fico por aqui. Bom, então vamos lá. Você já deu umas dicas a respeito dos assuntos que a gente vai tratar, porque me parece que a transição da Daydream Eleven para sua carreira solo tem a ver com a pandemia. A gente vai entrar nesses assuntos. Mas eu quero começar porque assim, você está finalizando o seu primeiro disco solo, né? Então Sim. eu gostaria que você falasse especificamente sobre esse trabalho, como é que ele está sendo feito, o que o fã pode esperar em relação à sonoridade, se vai ter convidados, se vão ter convidados ou convidadas, o que você pode falar sobre esse seu primeiro trabalho solo? Bom, vou falar dos convidados primeiro, porque era uma coisa muito importante para mim. O disco tem 8 convidados, são todos músicos brasileiros, apesar de eu ter construído boa parte da minha carreira para o público americano, para o público europeu. A cena de heavy metal do Brasil tem muito músico, muito talentoso, que eu gostaria que fosse mais conhecido e mais reconhecido. Então eu tinha essa necessidade assim de apresentar algumas pessoas nesse trabalho e ao mesmo tempo trazer os amigos para fazer um som junto, entendeu? Porque eu tenho muitos amigos muito talentosos que eu fiz ao longo da minha carreira aí, e eu queria trazer algumas dessas pessoas para contribuir para esse disco. Então, bateristas são 2 bateras, o Eduardo Baldo, da Red Devil Vortex, que ex-Hybria, que é um grande amigo meu, o Thiago Cáurio, que é um batera lá de Caxias do Sul, que hoje ele toca na banda chamada Atomic Elephant, e ele já tocou na banda chamada Astafix, junto com o guitarrista do CPM 22 na época, Paulo Schreber e tal. E é um baterista excepcional, assim, que era um dos caras mais impressionantes, assim, que eu já trabalhei. Então são 2 bateristas, o Baldo tá em 2 músicas, o Cáurio tá em 5, e tem mais uma música que não tem batera. Baixo é o Benhur Lima, que era do Hybria, né, e tocou comigo no Daydream Eleven, e também tá mixando o disco. Temos o Fábio Caldeira numa música, fazendo... Grande Fábio, nossa, uma pessoa incrível. Ele fez orquestrações e pianos pra uma balada que tem no disco, e ficou literalmente de chorar, assim. O Fábio é um amigo que eu fiz de internet, assim,
porque na época o Daydream Eleven, a Jack the Joker e o Maestri, que a gente fez um grupo de WhatsApp na época, porque os meninos estavam querendo fomentar a cena do progressivo no Brasil, e a gente acabou ficando amigo, acabou se aproximando, e é uma pessoa que eu admiro pra caramba, assim, e a gente há anos falava de colaborar de alguma forma, e finalmente chegou esse momento e eu, Fabião, vamos lá. E ele, só mandei as faixas, ele mandou de volta as tracks dele e é isso, lindo, tá emocionante, assim. Guitarristas, eu tenho três convidados solando, que é o Renato Osório, que também era do Hybria, e que tá coproduzindo o disco junto comigo, que também é um grande amigo de longa data, produziu o primeiro EP do Daydream Eleven quando eu tinha 15 anos de idade, e já produziu diversos trabalhos junto comigo, já trabalhei em diversos trabalhos com ele. Temos o Marcelo Pereira, que tocava comigo no Daydream Eleven, e temos um solo do Bruno Pinheiro Machado, cara, que é um guitarrista de Caxias do Sul também, da cena local lá, tocou já com o Ben-Hur, tocou com o Thiago Cauro e tal. E ele é um cara, assim, que dá aula, tem estúdio, ele... Sabe aquele guitarrista que todo mundo da cena conhece, todo mundo admira e todo mundo já fez aula, sabe? Aquela pessoa da cena local, assim, é o Bruno. E é um dos guitarristas mais assustadores, assim, cara, que eu já vi. É muito impressionante, assim, é muito impressionante. E ele gravou um solo no primeiro single do disco, é o solo dele. E, nossa, é uma coisa monstruosa. Assim. E o disco está sendo mixado pelo Ben-Hur, e a princípio vai ser masterizado pelo Adair. Eu estou tentando alinhar a agenda do Adair aí para ver se a gente consegue fazer a master com ele. Porque eu queria que fosse só brasileiros envolvidos, por uma questão extremamente pessoal e subjetiva, porque eu acho que tem tanto gringo com tanto destaque na cena hoje em dia, e o Brasil, por uma soma de fatores aí, tem tantas pessoas injustiçadas que deveriam aparecer mais e poderiam ter mais oportunidades e não tem por causa da nossa realidade de rock e metal no Brasil. Então é isso, são 8 participações no total, se contar o Adair. E só brasileiros. E é isso aí. Tem previsão para lançamento ou não? Pois então, eu vou lançar esse ano, com certeza. Mas eu tô levando... Pela primeira vez, cara, eu tô independente, né, sem gravadora. Então eu não tenho deadline. Mas vai sair esse ano, com certeza. Assim que a master tiver pronta, eu vou definir uma data de lançamento. E daí vou começar a divulgar um pouquinho mais. Porque é uma experiência completamente nova pra mim agora, porque eu tô, além de estar sem gravadora pela primeira vez na minha carreira, basicamente, eu tô sozinho, né? Eu gravei todas as guitarras, eu gravei todos os vocais, eu escrevi todos os teclados, exceto os que o Fábio gravou. Eu tô coproduzindo junto com o Renato, então, assim, eu tô cuidando de toda a parte de rede social, então, assim, é tudo comigo, assim, é um projeto extremamente pessoal dessa vez, extremamente meu, assim. E então é uma experiência nova, assim, não tem ninguém me cobrando, não tem ninguém me pedindo para entregar, então eu quero que ele esteja no ponto que todo mundo tá satisfeito. Eu deixei o Ben-Hur mixar no ritmo dele, a gente teve um monte de atrasos no processo de mixagem, e eu falei, cara, faz a tua aí, faz o teu, no momento que tiver no ponto que tu acha que tá bom, daí eu vou ouvir e a gente faz as alterações que eu quiser, e não tem pressa, porque eu queria também que, como eu tenho todas as pessoas colaborando no material, apesar do trabalho ser muito, né, essa coisa, projeto solo, meu nome, as minhas músicas, as minhas letras, as minhas guitarras, os meus vocais, eu trouxe essas pessoas para contribuírem para o trabalho. Então eu queria que todo mundo que tivesse envolvido tivesse satisfeito com o que está sendo feito, porque senão não teria por que, né, convidar as pessoas para colaborar. É isso aí. E a sua carreira solo ela é lançada na esteira da Daydream Eleven. Eu não quero falar agora sobre o fim da Daydream Eleven, mas eu quero que você conte como
a banda foi formada. É uma banda que tem bastante história. Ela lançou um EP em 2009, lançou um single em 2010. O The Grandest Guys, que é o primeiro disco full length da banda, é de 2014. Vocês tocam no Prog Power USA, depois lançam o Circles of Tether and Torm em 2017 e recentemente, em 2020, lançaram 2 singles, né? Então, eu queria saber como é que a banda foi formada, em primeiro lugar. Conta pra gente da formação da banda até o lançamento do Grand Disguise, como é que foi a história e a trajetória da banda. Então, o Daydream Eleven era, na verdade, o sonho, assim, de qualquer músico, cara. A gente montou a banda quando a gente tinha 15 anos de idade para participar do festival de bandas do colégio. Então, assim, pegou um amigo que tocava guitarra ali, o outro que tocava guitarra também, o outro que tocava bateria um pouco melhor no colégio, quem é que vai cantar? Deixa que eu canto, aquela coisa meio por acaso, assim. A gente na época eles queriam que a banda fosse uma banda cover de Iron Maiden. E eu e o baterista na época a gente falou, mas quem sabe a gente toca outros covers também. E a gente meio que começou uma conversa, a gente acabou encaixando no nosso primeiro show, a gente acabou fazendo cover de Angra, cover de Sonata Ártica, cover de Metallica. Nossa. Então acabou ficando mais variado, assim, porque a gente eu nunca quis ter uma banda tributo, assim, eu nunca gostei da ideia porque eu penso, o Iron Maiden tá aí, nativa, por que eu vou estar tocando só Iron Maiden? Então, a gente conseguiu convencer os guitarristas na época, que na época eu só cantava, né, a fazer a coisa um pouco mais variada. A gente montou essa banda, sim, sem pretensão nenhuma, participou do festival de colégio, na época do Leonardo da Vinci, colégio lá em Porto Alegre, e a gente ganhou o festival. Foi aquela coisa assim, opa, não, mas peraí, talvez a gente não saiba o que a gente tá fazendo. E daí a gente acabou levando um pouco mais a sério, a gente começou a compor junto um tempo depois, e as coisas começaram a se moldar, assim, e uma sensação de todo mundo, putz, isso aqui tá melhor do que a gente esperava que fosse ser, e a gente começou a levar mais a sério, começou a profissionalizar um pouco. E em 2007, a gente estava com o nosso EP composto já, mas não gravado, e a gente foi convidado para abrir o Symphony X, no Opinião, em Porto Alegre. E na época, cara, o Symphony X até hoje é uma das minhas bandas favoritas, assim, mas na época era o mundo para mim. O Symphony X era o ideal de banda a ser, assim, era o que eu queria como, né, em termos de sonoridade, de estética sonora, assim, o Symphony X era tudo. Eu queria tocar que nem o Michael Romer, eu queria cantar que nem o Russell Allen, e era isso, eu adolescente, ele 15, 16 anos, e a gente tinha muito essa coisa do progressivo, que era uma coisa que ainda não era muito popular no Brasil na época. A gente já tinha guitarra de 7 cordas em 2010, que é uma coisa, a gente mandou fazer guitarra de 7 cordas, então assim, a gente estava já envolvido nesse cenário do prog um pouco antes, assim, de ficar mais popular no Brasil. A gente fez esse show com o Symphony X e foi espetacular, assim, né, pra época, né, dadas as devidas proporções, e foi uma coisa, o feedback foi muito legal, e a gente acabou se tornando uma das bandas da cena local, assim, em Porto Alegre. Na época tinha o Ibra, já era uma banda já grande na cena local, estava começando a sair um pouco da cena, né, gaúcha, estava começando a crescer um pouco mais, e eram nossos amigos já, nos deram uma puta orientação na época. Tinha o Celerata, que hoje é Raging My Eyes. Tinha a Distraught, que é uma banda de thrash lá de Porto Alegre, que é muito, muito boa, muito consistente há muitos anos. Então tinha algumas bandas assim já que tinham um certo reconhecimento, e a gente acabou entrando nessa cena. Daí depois a gente foi abrindo outros shows, a gente abriu o Paul Diano, a gente abriu o Angra, e a gente foi fazendo shows na cena local, assim, começou a crescer. Daí quando a gente lançou o nosso EP, o Humanity's Prologue, que na época era uma demo, na verdade, que a gente insistiu em chamar de EP, porque a gente achava que demo era... chamar de demo, não é uma demo, mas era uma demo. Hoje é uma demo. Na época foi produzido pelo Renato Osório, ele tentou nos convencer de chamar de demo, e na época a gente isso não é uma demo, mas é uma demo. E
a gente lançou e teve uma resposta muito positiva na imprensa local, assim, nos veículos. Na época tinha muito blog, muito site de notícia de heavy metal, aquela 2008, 2009 ali, tinha aquele boom pós-Whiplash, assim, que todo mundo que gostava de heavy metal tinha um blog, eu tinha um site, fazia resenha, então, assim, tinha muito veículo, especialmente na cena local, assim. E a gente teve muitas resenhas muito positivas, assim. Então todo mundo começou a meio que prestar atenção na banda. E a gente viu ali que a coisa podia ser séria, sabe? Podia funcionar. E daí a gente começou a pensar num disco, né, mais, de fato, um full length. E na época a gente estava compondo, a gente compunha junto, todo mundo, na época, a banda toda contribuía com as composições. E a gente resolveu, tá, não, beleza, isso vai ser sério, vamos fazer isso de verdade, vamos se dedicar e vamos transformar isso em profissão. Bora. Então, todo mundo no mesmo barco, assim, com a mesma mentalidade. E a gente resolveu produzir com o Jens Bogren, que na época, isso foi em 2013. Acho que 2014 foi o Angra, 2015 foi o Sepultura, ou o contrário. 2015 foi o Angra. Eu acho que 2014 foi o Sepultura. 2013 foi a gente. Porque o Jens, na época, cara, ele tinha feito o Paradise Lost da Symphony X, ele tinha feito o Watershed do Opeth, ele tinha o Deconstruction do Devin Townsend, ele tinha feito o Deconstruction do Devin, ele tinha feito o Catatonia da época, ele tinha feito também. Então, assim, a gente foi pesquisar, tá, vamos fazer um disco de verdade, com quem a gente foi produzir? E todos os discos que a gente estava escutando na época tinha o nome dele de alguma forma envolvido. O B do Pain of Salvation, ele é acreditado como mixing feedback, né, que ele deu feedback de mixagem, então, assim, o nome do cara tava em tudo que eu gostava, assim, que a gente ouvia e que é as nossas influências na época, exceto o Dream Theater, mas tava ali na órbita de tudo que a gente... O Angra foi em 2014. Ele é lançado no final de 2014 e no Japão em 2015, no comecinho de 2015. Isso, daí eu acho que o Sepultura foi um ano depois, né? Cara, eu não tenho certeza exatamente, mas eu sei que o Angra foi em 2014. Ou o contrário. A gente lançou em 2014, mas a gente produziu em 2013 com o Jens. Até onde eu sei, a gente foi a primeira banda brasileira a trabalhar com ele, mas eu não sei for a fact, mas eu acho que sim. Porque na época a gente viu aquela tendência ali, daquele nome que estava em tudo que a gente gostava e a sonoridade que a gente queria. A gente entrou em contato com ele na época e foi um processo incrível, assim, foi um processo... foi tudo à distância, né, obviamente. Eu produzi o disco lá no Brasil, né, in person, assim, de estar ali em cima das pessoas, grava de novo, faz de novo, arruma isso aqui, mas ele deu um feedback geral em todas as etapas do processo, e foi muito legal, assim, foi um aprendizado, foi uma aceleração de aprendizado absurda, assim, tudo que eu sabia sobre produção, eu sabia sobre gravação, foi multiplicado por 10 num período de meses, ali, por estar trabalhando com um cara daquele porte. E a nível pessoal foi uma coisa muito legal, assim, porque a gente era uns pirralhos de merda, a gente era umas crianças, a gente tinha, sei lá, 19, 20 anos, no sul do Brasil, sem experiência nenhuma, exceto abrir um show aqui, um show ali. E ele ouviu as músicas e deu o feedback dele, e o sueco, ele não tem limite, né? Não tem sugarcoating, não tem, né? Não vai passar a mão na cabeça. Então, assim, aqui, essa música aqui é uma merda, bota fora, essa aqui corta essa parte, faz aqui, muda aqui, essa aqui é a melhor, bota na frente, então, assim, e ele nos deu um feedback muito positivo desde o início, assim. E na época, eu me lembro que ele elogiou muito os vocais das demos e tal, e eu, na época, não tinha muita noção, assim, né, de onde eu me encaixava como vocalista no universo, no mundo real, assim, sabe? E daí, na época, o cara tinha recém mixado o Russell Allen, recém tinha mixado o Michael Åkerfeldt, trabalhou com todos os nomes que eram referência pra mim. Daí tem aquele cara dizendo, não, pô,
tá bem cantado pra caramba, parabéns, tá bom demais. Então, assim, foi um boost, assim, de confiança também no nosso trabalho, porque quando o cara começa uma banda, o cara não consegue ver aquilo como uma possibilidade real de profissão, sabe? Todo mundo em volta te diz que não vai dar, que tu tem que ter um plano B, que tu tem que fazer outra coisa, que isso vai virar um hobby, e tu vê as pessoas na tua volta deixando de fazer aquilo, né? As pessoas vão crescendo, vão entrando na faculdade, vão começando a trabalhar e vão formando família, e cada vez menos ficam pessoas, né, que querem ser músicos e estão dispostas a fazer os sacrifícios necessários, né? Então aquilo foi muito importante pra gente, assim, ter uma pessoa daquele porte nos dizendo, não, taca a ficha, o trampo tá show. E então a gente mixou, masterizou lá com eles na Suécia. E quando a gente lançou o Grandest Guys, a gente lançou através de um selo que chamava Power Prog na época, que foi um selo que lançou um monte de banda brasileira. E depois o cara sumiu, desapareceu, deixou todo mundo no escuro, até hoje não se sabe por onde anda. Mas ele lançou um monte de gente, e o disco teve um monte de resenha boa, apareceu em um monte de lugar legal, assim. E foi quando a gente lançou, o feedback foi muito positivo. Assim. Na época, inclusive, o Glenn do Prog Power botou o Grandest Guys em 11º da lista dele, dos 100 melhores do ano. Caramba. E isso, pra mim, porque eu acompanho o Prog Power muito antes de conhecer o Milton, muito antes de conhecer o Glenn, e porque o Prog Power era aquele canal do YouTube que eu podia ver as bandas que eu gostava tocando ao vivo e não tinha outro lugar pra ver. Tinha vídeo do Pain of Salvation tocando no festival, tinha vídeo do Symphony X tocando no festival, tinha vídeo do Ark tocando ao vivo. Então, assim, era um cantinho da internet, assim, que eu já estava familiarizado, e eu acompanhava a lista do Glenn todo ano. Há uns 4, 5 anos antes daquilo, eu comecei a acompanhar todo ano a lista dele dos 100 melhores do ano. E nesse ano, 2014... Você tava nela. Exatamente, eu abri a lista pra ver, assim, que legal, vamos ver o que... E fui olhando, quando eu cheguei 11º, e eu vi a capa ali, que eu fiz a capa na época, o disco que eu produzi, que, né? E eu parei assim, que... Não, peraí. Sabe, daí scroll de novo, voltei pra ter certeza, e tava ali, 11º, teceu um monte de elogios na época, e tava na frente de algumas bandas que eu adorava, o Epica, o que mais que tinha? O Evergrey, acho também. Então, assim, tinha umas bandas que eu adorava, que o nosso álbum tava na frente na lista dele. E aquilo foi mais um momento de, tipo assim, putz, ok, a gente sabe o que a gente tá fazendo, vamos seguir em frente. Que massa. Antes de falar sobre a experiência de tocar no Prog Power, em 2010 que vocês abriram um show do Angra e vocês foram vaiados pelo público do Angra, como é que foi essa história? Cara, na época a gente fez, era o turnê do Aqua, eu acho. Aqua, 2010, Eu Aqua. acho que era o turnê do Aqua, e era Tierra Mística, que era uma banda lá de Porto Alegre, que tocava metal andino, e a gente. Isso era 2010, cara. A gente tinha os 2 guitarristas com 7 cordas já, o som muito mais pesado do que a cena local oferecia, porque a cena local era muito power metal ainda, né? Então a gente já tinha os riffs mais pesados, a música era quase um... A gente tava lançando o single na época que era quase um death prog, assim, na época. Tinha uns elementos de death metal no meio já, assim, que a gente nem sabia por que a gente tava fazendo, mas eram as coisas que a gente tava ouvindo, e por acaso tava um pouco no hype, assim, um pouco à frente do que tava sendo feito na cena local, que ainda tava naquela coisa do Power anos 2000, assim. E o nosso show foi o segundo show. Teve o show do Terra Mística, depois teve a gente. Então foi um contraste muito grande, assim. O Terra Mística era aquela coisa mais alegre, um metal mais fantástico, assim, meio Tuata de Danann, sabe? Aquela coisa, galera se divertir, dar risada, não sei o quê. E a gente entra com as guitas de 7 cordas chutando a pau da barraca.
Então teve um choque, assim, foi aquela coisa. E o pessoal também indo pra ver o Angra, que é uma banda mais melódica, mais pra cima, assim. A gente entrou com aquele troço meio Opeth, meio Catatonia, meio Symphony X, assim. E teve uma reação muito estranha, assim. Lá pela metade do show, uma galera começou a vaiar e começou a gritar Angra e Angra, Angra, Angra. E, cara, a gente tocou ficha, seguiu o baile, terminou o show. E foi muito louco essa experiência, cara, porque durante muitos anos, muita gente na cena local chegava pra mim, ou pra gente, e dizia: conheci vocês no show do Angra, comprei o EP de vocês lá, adorei, não sei. Então, esse show do Angra nos trouxe muita gente, nos trouxe muito fã por causa daquele um dia. A própria banda, na época, nos elogiou um monte pela nossa performance. A gente, depois conversando com eles no backstage, o feedback deles foi muito positivo. E do palco, a gente tava lá e tava nos vaiando. Então, foi uma sensação estranha, assim. Mas também, às vezes, no palco, as coisas se amplificam, né, cara? Talvez era 4, 5 cabeças vaiando e lá de cima parecia que era todo mundo nos vaiando. Eu até hoje, e faz tanto tempo que eu não sei se a versão que eu tenho na minha memória é o que aconteceu de fato, entendeu? Assim, né, a realidade vai se distorcendo com o tempo, assim. Então eu acho que talvez tenha sido menos gente do que a gente teve a impressão em cima do palco. E o show foi um show super estressante também, cara, porque o Marcelo, na época, o guitarrista, ele tava com pedra nos rins. Nossa. E ele foi literalmente, cara, do hospital pro show. Ele saiu do hospital, removeu uma pedra, entrou no carro e subiu no palco, cara. Fez o show assim, ó, drogadaço, tapado de remédio, grog pra caralho, sem lembrar de uma nota, mas subiu e fez o show inteiro. Então, tinha todo esse estresse, assim, a gente no backstage, esperando pra entrar e o cara no hospital. Foi uma experiência bem singular, eu diria. Assim. Maravilha. Agora sim, você disse que acompanhava já o Prog Power antes de conhecer o Milton, antes de conhecer o Glenn. Como é que você chegou a conhecer eles e como é que foi a experiência de tocar no Prog Power para você? Cara, eu conheci o Prog Power por causa das bandas que eu seguia, né? Eu era muito fã, até hoje, né? Muito fã de Ark, muito fã de Symphony X, muito fã de Pain of Salvation, de Evergrey, e por aí vai. Depois ali mais tarde, Lepros, Haken, todas essas bandas de prog mais que foram surgindo, assim. E eu comecei na época a pesquisar e eu vi que tinha um festival que tinha todas essas bandas. Então, eu olhava o line-up ali do Prog Power e todas as bandas que eu mais gostava e que eu achava que eu nunca ia ver no Brasil, muito menos em Porto Alegre, estavam lá, passaram pelo festival ou iam tocar no ano seguinte. Então, todas as bandas que eu acompanhava tinham algum envolvimento com o Prog Power em algum momento. E daí eu comecei a pesquisar e vi que o festival tinha uma certa tradição. Isso a gente está falando de uns 15 anos atrás, cara. Eu acho que acho que o festival devia estar na 10ª edição, mais ou menos, quando eu comecei a acompanhar, assim. Acho que eu comecei a acompanhar porque eu vi o vídeo do Ark no YouTube. E o Ark, pra mim, até hoje, o Burn the Sun é o meu disco de prog metal favorito. Assim. Só de falar, eu lembro da introdução da música Burn the Sun, que eu acho espetacular, mano. Não, esse disco é perfeito, cara. Esse disco é impecável. Assim. E eu vi eles tocando aquilo ao vivo e tem um lugar onde isso acontece, né? E comecei a pesquisar e comecei a acompanhar o festival por internet, assim. Daí teve o episódio da lista do Glenn, em 2014. E eu acho que em 2015, 16... Não, foi antes. Acho que foi logo depois, cara, que saiu na lista do Glenn. O Milton me adicionou no Facebook. E na época o Milton tinha a Infinity Concerts, né? Que tava nativa, ainda existe, mas, né? Tava bem nativa a Infinity Concerts. E eu tô lá na minha casa fazendo minhas coisas e esse cara me manda uma mensagem no Facebook dizendo que era brasileiro
que morava nos Estados Unidos, que era agente de banda e tal. E, né, quando o cara tem banda, o cara ouve tanta conversa dessas que é difícil botar fé, assim, o cara vai calejando, né? E na época eu não dei muita atenção, assim. O Brasil. Já tinha recebido várias propostas de turnê, de não sei o quê, sabe, tem muita gente que gosta da banda às vezes e te manda mensagem dizendo, não, eu quero trazer vocês pra tocar, eu quero, sabe, te promete um monte de coisa e as coisas nunca acontecem. E quando o Milton me mandou mensagem, cara, não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, não sabia que ele era envolvido com o Prog Power na época. E só que daí eu fui ver o site da Infinity e na época ele tinha no roster o Pain of Salvation, o Evergrey, o Haken, o Leprous e o Circus Maximus, entre várias outras bandas. Mas essas 5 eu me lembro que, tipo assim, não, peraí. Sabe, se essas bandas estão trabalhando com esse cara, é porque, né, a coisa é real, não é mais um que tá vindo, né, me contar a história no Facebook, como já tinha acontecido várias vezes. E na época ele ofereceu de assinar, de virar nosso booking agent. E o processo todo foi meio com o pé atrás, assim, cara. Sabe, eu não conhecia ele, não sabia quem ele era, não sabia quais eram as intenções. Desculpa. E eu acabei ficando muito amigo dele, cara. Inclusive, abraço pro Milton, né, o tio Milton aí, que, cara, um dos caras mais importantes na carreira do Daydream Eleven, assim, uma das pessoas que mais contribuiu pra banda ter feito o que fez. E a gente começou uma relação pessoal, assim, de conversa, de amizade, junto com a parte profissional, porque o Milton, né, conhece e é muito nerd, assim, né, que nem eu, assim, gosta de conversar sobre banda, sobre equipamento, sobre turnê, sobre management, então a gente tinha muito assunto em comum, assim, muita fofoca também. Então a gente acabou ficando amigos, na verdade, assim, a gente começou a trabalhar juntos, e quando a gente se mudou para os Estados Unidos, uma banda cancelou o Prog Power. Na época, cara, eu não me lembro o nome da banda. Era Sun... alguma coisa. Sunburst... Eu não vou lembrar, não quero fazer desfeita aqui, não vou nem tentar, mas era Sun alguma coisa. Eles cancelaram e a gente tava nos Estados Unidos, a banda toda, e o Milton me ligou um belo dia e falou, tá, e aí, tão prontos? Não sei. Eu, como assim? Pronto pra quê? Pra tocar no Prog Power? Como assim? Ele, vamos fazer. E e o engraçado, cara, porque a gente não tocou no dia do Milton, a gente tocou no dia do Glenn. Porque um dia é do Nathan, um dia é do Milton, e os dois, e a sexta e sábado são do Glenn, ele que define o roster. Porque na época a gente tava lançando o segundo disco, o Circus, só que não tava lançado ainda. Mas o Milton e o Glenn já tinham escutado, porque, né, o Milton era nosso booking agent na época, o Glenn era já um contato, um parceiro ali, e o Glenn amou o disco. O Glenn, na verdade, cara, ouviu, e o Milton, né, eles ouviram uma versão do Circus que não foi lançada. Sério? Porque quando originalmente o disco era um disco duplo. E quando a gente assinou com a Sensory Records, a gravadora da Laser's Edge, o dono da gravadora, o Ken, me falou o seguinte, cara, olha só, tu quer o teu booklet de 28 páginas, colorido, tu quer teu digipack, beleza, a gente vai fazer tudo que tu quiser, mas o disco não pode ser duplo. Então, na época, a gente cortou uma música e dividiu a intro em 2 faixas. Então, assim, eles escutaram uma versão que, né, que não foi lançada, tem uma música era uma música enorme na época, a música de abertura tinha, sei lá, 12 minutos, e a gente achou, né, limou aquela música e dividiu a intro em 2. Então eles ouviram essa versão já, com essa versão original do disco, e o Glenn adorou, e nos botou pra abrir a noite principal do festival, né, a sexta-feira, que o headliner era o Mike Portnoy com Shattered Fortress. E foi
Cara, nossa, foi surreal, assim, a gente ensaiou, sei lá, 2 meses, 5 dias por semana pra fazer o show, assim. Massa, cara. E lá, nesse dia que vocês tocaram, vocês conseguiram ter algum contato com o Portnoy, não? Sim, sim, porque os camarins ali são tudo na mesma área, assim, né? Separado por bandas, assim, mas tem os corredores em comum, assim. E o Portnoy a gente já conhecia por ter tocado com ele no Progressive Nation a convite dele. E a gente tava no mesmo hotel, na verdade, né? O mesmo hotel ali, atravessando o Center Stage, atravessa ali a rua, tem o hotel que todas as bandas estavam ficando. Então a gente cruzou com ele algumas vezes. E ele assistiu o nosso show do camarim, porque no camarim tem uma tela lá dentro que fica passando todos os shows. E ele assistiu o nosso show, inclusive veio falar com a gente depois e tal. Mas o Portnoy, cara, o Portnoy eu já encontrei tantas vezes, em tantas ocasiões, assim, que é engraçado, assim, porque também é outra pessoa extremamente importante na nossa carreira, porque deu o primeiro aval, né, da indústria mesmo, assim, veio dele. E eu pensava que isso tinha sido antes do Progressive Nation. Então conta pra gente como é que foi o convite pra tocar no Progressive Nation. O Progressive Nation foi antes do Prog Power. O Progressive Nation foi em 2014. Na verdade, o Progressive Nation, cara, era o festival que o Portnoy e o Derek Sherinian organizaram. Uhum. Isso um pouco depois da saída do Portnoy do Dream Theater. Ele tava naquela fase de tocar em 70 bandas ao mesmo tempo. E eles resolveram fazer o festival, porque o Progressive Nation era uma marca que ele já tinha, que ele, né, que ele tava... Eles fizeram algumas edições do Progressive Nation nos Estados Unidos, e eles resolveram fazer essa edição no Cruzeiro. Foi uma iniciativa dele e do Derek. E eles anunciaram o line-up, que eram 26 bandas na época, e tinha Devin Townsend, tinha Animals as Leaders, tinha Periphery, tinha Anathema, tinha o vocalista do Yes, tinha o Bumblefoot. Era um line-up monstro, assim, monstro. E eu, na verdade, quando vi o anúncio, a gente tava cogitando ir no festival pra assistir, assim. Era um line-up dos sonhos, assim. A gente tem que ver esses caras, né? Exato. Então, assim, e era um festival de 5 dias pelas Bahamas, com 5 palcos simultâneos. Era uma coisa do sonho mesmo, assim. Só que eles abriram um concurso pra tocar no festival. E o que eles pediam no concurso era o seguinte: um vídeo ao vivo e um link pra página de Facebook. Só. Não podia mandar biografia, não podia mandar texto dizendo quem tu é, o que tu fez ou deixou de fazer. Não tinha carteiraço de nenhuma forma, entendeu? E isso na época, cara, foi meio surpreendente, assim, de ver, putz, os caras realmente estão interessados no som mesmo, sabe? Eles não querem saber quem tu é, o que tu deixou de fazer. E na época a gente tava, o Grandest Guys, o primeiro disco, tava sendo masterizado. Não tava pronto ainda. Então a gente só tinha o EP lançado, tinha uma página de Facebook que na época devia ter uns 4, 5 mil likes. E a gente foi pro estúdio e gravou uma versão ao vivo da música Watch Me Rise, que era o primeiro, viria a ser o primeiro single do Grandest Guys, tocando no estúdio ao vivo, e inscreveu no concurso, e é isso. A gente fez uma maratona ali, cara, um dia de ensaio, um dia de gravação, um dia de mixagem pra inscrever e ponto, porque o prazo era bem curto também. E ele tinha, né, falado que eles tinham falado que ia ser três acts que eles iam convidar na época. Só que assim, gente, do mundo inteiro, né? Tinha aquela esperança de adolescente, de achar que... de não entender onde se encaixa, de não entender o tamanho da competição, o tamanho do problema. De, tipo, não, a gente vai ganhar, entendeu? A gente vai ganhar. Mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa de, não, isso nunca vai acontecer. É bom demais pra ser verdade. Daí quando eles anunciaram, cara, eles anunciaram os 3, que era o Bad Salad, que teve uma campanha gigante nas redes na época pro Bad Salad ser a banda convidada. Anunciaram o Felix Martin, que é um guitarrista que toca com
14 cordas, são 2 guitarras de 7 juntas, assim, hoje ele tem marca de guitarra dele e tal, na época ele era menos conhecido. E o Will Myria, cara, que era uma banda internacional, assim, que era um power prog muito virtuoso, assim, cara, era tipo um Symphony X cruzado com Dragon Force, assim, Nossa. era uma punheta sem fim, assim, mas era pesado, era agressivo, assim, era animal. E foram essas 3 bandas. E tá, beleza, a gente, ok, não foi dessa vez, segue o baile. 20 dias depois desse anúncio, no ano novo, a gente tava, cara, o disco tava atrasado, a gente tava masterizando, tava gastando um dinheiro dos infernos pra finalizar o disco, sabe, aquela coisa, todo mundo investindo dinheiro pra fazer o disco do melhor jeito e tal, né, fazer camiseta, fazer show de lançamento, toda aquela estrutura de tentar lançar um primeiro disco, assim, e a gente, não rolou esse festival, tava todo mundo meio desanimado, assim, ano novo, repensando um monte de coisa. Chega um e-mail da Sixman, que era a empresa que organizava o cruzeiro, falando que foram recebidas 180 submissions, né, do mundo inteiro, e que o Portnoy gostou de tantas bandas que ele resolveu abrir um palco novo e chamar mais bandas. Chamado de The New Millennium Stage. E ele chamou mais 20 bandas dessas 180. Eram 180 que foram inscritas, aí teve as 3 que eles anunciaram, e ele chamou mais 20 pro New Millennium Stage. E a gente tava entre elas. Foi aquela coisa, assim, nossa, eu me lembro de acordar meu pai, cara, pulando na cama do meu pai, assim, pra acordar ele. Então foi uma coisa muito, muito insana, assim. E a gente não tinha um disco lançado, cara, tinha uma demo, tinha feito a abertura de meia dúzia de show pelo Rio Grande do Sul, nunca tinha tocado fora do estado, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente foi de tocar ali na cena local pra ir tocar no festival junto com o Devin, com o Animals as Leaders, com o Periphery, com o John Anderson. E a gente originalmente era pra ser 2 performances, 2 shows. Depois eles mudaram pra um só, a gente acabou tocando no segundo dia de festival. Então foi uma experiência incrível, assim, porque a gente... Pra ter uma noção, eu saí do palco e fui assistir o show do Pain of Salvation na sequência. Que foda. O Pain of Salvation sem o Daniel. Sem o Daniel? Foi quando o Daniel ficou doente, que ele teve o buraco nas costas dele lá, coitado. Quase morreu. E o Ragnar cantou. O Ragnar que cantou? O Ragnar cantou e eles trouxeram como é que é o nome do cara? Um guitarrista chamado Clay, que era de uma banda daqui dos Estados Unidos, que daí ele tocou as guitarras e o Ragnar assumiu, né, as partes do Daniel, aprendeu todas as partes do Daniel e não tocou as dele. Foi um troço absurdo, assim, ver os caras fazer funcionar, assim. Foi muito impressionante. E, cara, o festival que saía de Miami, ia pras Bahamas, parava numa ilha particular num dia, numa praia no outro, e com 5 palcos simultâneos ali eu vi o Devin, eu vi o Animals as Leaders, eu vi Periphery, eu vi Anathema, eu vi Bumblefoot, foi mais um processo de aceleração da carreira e da inspiração e do conhecimento do mercado, assim, foi 5 dias imerso num ambiente com 40 e tantas bandas. Na época, uma das bandas era o Zombie Frogs, que o tecladista, no mesmo palco que a gente, nesse New Millennium Stage, o tecladista do Zombie Frogs era o Joey Eisel, que é do Arch Echo hoje em dia, que gravou o Circus com a gente. O Thank You Scientists também, que era uma banda... Nossa, essa banda é animal. Essa banda tocou no mesmo palco que a gente lá no Procrastination. O Thank You Scientists, na verdade, foi a banda vencedora do palco, assim, na verdade. Porque esse New Millennium Stage era, na verdade, um grande audition, né? Era uma grande audição para essas bandas novas que o Portnoy estava apresentando. Porque o festival foi organizado pelo Thomas Weber, que é o presidente da Inside Out, né? A gravadora do prog, basicamente. E o Thomas Weber estava lá.
E na época, né, as conversas ali de corredor e tal, tava todo mundo, não, ele vai assinar o Thank You Science, porque o palco meio que tinha sido pra achar uma banda pro selo. Mas teve um monte de gente que saiu dali, assim, daquele palco, que teve que hoje tem carreira e hoje trabalha mais com prog, assim, tem o John West tocou nesse palco, uma banda do Benjamin Lechuga, que é um guitarrista que hoje mora em LA. Então teve um monte de gente que saiu dali, assim. E pra gente foi uma coisa absurda, assim, né, cara? Daí a gente lançou o disco na sequência disso aí, assim. Então foi um salto, assim, do underground porto-alegrense pra tá ali com o aval do Portnoy, né? O Portnoy pessoalmente escolheu a banda e disse, essa banda é boa. Então, por consequência, as pessoas começaram a achar a banda boa. Muito massa, cara. Muito massa. Bom, agora vamos voltar para o lançamento para 2017, que é quando vocês lançam o Circus. Como é que foi o feedback que rolou? Assim, a banda já tinha uma reputação, já tinha uma fanbase. Vocês conseguiram manter ela, fazer ela crescer? Como é que foi? O processo do Circus foi engraçado, assim, porque a gente saiu do Progressive Nation at Sea, né, dessa imersão no progressivo mundial, de estar ali jantando com o Devin Townsend num dia e estar na praia com o Tony McAlpine no dia seguinte e depois voltar para Porto Alegre. Então, assim, sabe aquela coisa de choque de realidade também. E só que eu voltei muito inspirado, porque eu vi que aquilo que a gente estava fazendo já na época, desde os 15 anos de idade, quando a gente, 15, 16, a gente foi tocar, a gente tava com 23, 24, todo mundo na época, assim, eram 8 anos já de banda. Pra gente, parecia que a gente tava fazendo aquilo há muito tempo, mas pro mercado ninguém sabia quem a gente era, entendeu? Então, teve uma sensação de tipo assim, puta, a gente não tá perdendo o nosso tempo fazendo isso, sabe? Dá pra fazer acontecer, dá pra isso ser uma coisa real e de verdade. E a gente também nunca foi percebido assim como uma banda brasileira, sabe? Nunca teve aquela coisa de ficar no mercado brasileiro. A gente sempre teve mais atenção do público gringo do que do público nacional, assim. Então, vinha uma certa liberdade com isso também. Porque a gente nunca ficou na sombra do Angra, por exemplo. Que é o caso de muitas bandas brasileiras, ou do Sepultura, né? Você tá no metal mais extremo, tu tá na sombra do Sepultura, se tu tá no metal mais melódico, mas tu tá na sombra do Angra, e tu acaba ficando, né, nichado de alguma forma. Seja por comparação, seja por oportunidade, seja por, né, lugar para tocar, o festival. Então, assim, o Angra e o Sepultura meio que comandam a cena, sabe? Não em termos de management, como todo mundo, né, como tem um monte de história que todo mundo acha que o Angra sabotou a tua banda. Cara, o Angra não sabotou a tua banda. Relaxa. Sabe? Mas existe uma hegemonia cultural do Angra, do Sepultura no metal brasileiro. E a gente meio que escapou disso, assim, por uma questão de estética, de estilo, de nunca ter se vendido também como uma banda, nunca ter, né, se apresentado como uma banda brasileira, porque não era nossa pilha, assim, a gente nunca botou elemento de música brasileira, nunca teve muito essa relação com a música brasileira na nossa música. Então a gente acabou desviando disso um pouco. Daí voltamos pro Brasil nessa situação toda, e eu voltei muito inspirado com aquilo ali, cara. Voltei muito inspirado e muito motivado, e eu sentei e compus um disco inteiro. Na verdade, ao processo de um ano, eu compus 60 músicas e para escolher 11. E isso a gente seguia ensaiando, seguia promovendo o disco e tal. Foi um processo mais ou menos um ano e meio, eu acho, mais ou menos. Mas foram ali em torno de 60 músicas para fechar em 11. E eu queria que fosse um álbum conceitual. Eu tinha essa coisa do conceito na época, de contar uma história, de ter os personagens, de ter uma trajetória. Porque a maioria dos discos que eu estava escutando na época também tinha essa jornada, e eu queria fazer o disco conceitual.
E eu, cara, sentei a minha bunda ali, fiquei imerso naquela ideia por meses ali. E quando eu comecei a apresentar para os guris da banda, teve um certo choque, assim. Metade da banda achou que estava muito diferente do primeiro disco, porque de fato o primeiro disco tem bem mais elementos de power metal, né, do que o segundo. O segundo foi para um lado bem mais progressivo e bem mais pesado do que o primeiro. O primeiro ainda tinha aquela coisa mais esperançosa do power metal, sabe, da glória e das accolades, sabe? O segundo, ele era um tema bem mais sombrio, assim. Então, a sonoridade acabou ficando mais pesada como um todo. E metade da banda na época ficou meio assim, não, mas será? Tá muito diferente. A outra metade, não, é isso aí, vamos fazer. Então teve um tempo ali pra gente conseguir alinhar todo mundo e ajustar as expectativas. Mas no fim das contas, cara, nossa decisão foi mostrar que, assim, a gente não era uma banda que ia fazer o mesmo disco duas vezes. A gente não queria isso, nunca quis isso. Porque o progressivo sempre foi uma decisão, né? A gente sempre aceitou o rótulo de prog metal porque nos permitia explorar outras coisas. Então, assim, fazer o segundo disco ser uma versão melhor do primeiro era uma forma de dizer para o público o que a gente ia fazer dali para frente. Então a gente decidiu, não, ó, o segundo disco vai ser outra coisa, porque é isso que a gente quer fazer. E o terceiro vai ser outra, e assim, a ideia era essa. E foi uma jogada arriscada, né, em termos, né, de management e de marketing, tinha um risco nisso, porque o primeiro disco foi bem recebido. Só que, cara, eu acreditava tanto nas músicas do segundo disco, e nas temáticas, e na estética, que eu não duvidei em momento nenhum daquilo. Metade da banda duvidou, depois todo mundo se alinhou, e quando o disco começou a ser gravado, tava todo mundo, né, na mesma página, mas no início teve um certo receio. E quando a gente lançou, cara, o feedback foi, assim, ó, 10 vezes melhor do que do primeiro disco. Foi muito... Também foi eu digo, né, que o Daydream Eleven foi uma realização de vários sonhos de adolescente, assim, sabe? Porque tudo aquilo que o cara sonha quando o cara quer montar uma banda, a gente viveu por um período ali, sabe? As coisas, né, não as coisas grandes e reais, mas os sonhos possíveis, assim, a gente foi conquistando eles de forma muito concreta, assim. E na época, cara, teve resenha, né, em todos os veículos principais, assim, de prog, e era tudo nota 9, nota 10, e uns feedbacks absurdos, assim, os reviews comparando com coisas que a gente tinha como referência, assim, sabe? Os caras comparando com Scenes from Memory, com Images and Words, com Divine Wings of Tragedy, então, assim, foi uma coisa muito surreal, assim, cara. E na época o Glenn botou em primeiro na lista dele. Cara. Então eu me lembro que a gente tava morando em Los Angeles na época, a banda toda, e o Milton mandou mensagem, ó, a lista do Glenn vai sair amanhã ou hoje, e acho que tu tem que ver. Dá uma olhada lá. E eu fui olhar, e a lista começa do 100 e vai até o 1, né? E eu fui passando, assim, e eu tava esperando que fosse, sei lá, 20º, sabe? Não tava esperando, até porque tinha o Sons of Apollo naquele ano, cara. Que pra mim era o disco do ano. E daí eu tô dando scroll e daí eu olho e tá o Sons of Apollo em 27º na lista. E daí eu pensei, se o Sons of Apollo tá em 27º, a gente nem vai estar nessa lista, né? E fui indo, daí cheguei no 10º lugar, nada, nono, quinto lugar. Quando cheguei no terceiro, eu pensei, o Milton tá me sacaneando, né? O Milton tá tirando com a minha cara, não tá na lista, né? E daí chega o primeiro, cara. Primeiro ali, a capa ali, puta texto gigantesco, elogiando a banda e botando a banda num patamar absurdo, assim. E a gente acordando em casa, assim, olha isso aqui que tá acontecendo. Assim, foi muito legal. A resposta ao disco foi muito positiva, assim. Também porque a gente tava com uma gravadora na época, teve um trabalho de promoção
bem feito, né, de distribuição a nível internacional, então assim, tinha uma estrutura legal na época. Assim. Cara, animal. E tá, já adiantando para 2020, vocês lançam 2 singles e aí acontece essa coisa que você falou que você foi para os Estados Unidos em março de 2020, que foi pouco tempo antes do lockdown. Então quero saber por que a Daydream Eleven acabou, se é que ela acabou de fato, se não existe chance dela voltar. Então já respondi as 2 perguntas. Por que a Daydream Eleven acabou e existe chance dela voltar e lançar um 3º disco? Cara, foi uma decisão, porque assim, o processo da banda virar mais minha do que dos outros foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente com o 2º disco. Por quê? Porque a coisa começou a profissionalizar, tinha gravadora, tinha agente, tinha fã, tinha gente comprando merchandising, tinha gente querendo marcar show, e eu tava num ponto da minha vida que eu tinha decidido, não, eu quero fazer isso. Então, assim, eu não estava mais na faculdade, eu trabalhava como freelancer para ter tempo de administrar a banda, e o resto da banda, todo mundo, cara, tinha trabalho, tinha emprego, tava formando família, então, assim, eu tava num caminho que era aquilo ali, que tinha que ir com prioridade, e nem todo mundo tava na mesma página, assim, o que é normal. Quando tem, né, 20 e poucos anos, a pessoa decide sacrificar tudo, né, todas as oportunidades, toda a estabilidade financeira, né, para se dedicar para uma banda, não é para qualquer um. Não é uma decisão que todo mundo está disposto a tomar e que tu não pode esperar que todo mundo vá tomar. Não pode dizer para os caras, ó, ou todo mundo se dedica que nem eu, ou não tem banda. Não é assim que funciona. Enquanto não tem dinheiro para pagar as contas, não é assim que funciona. Então, assim, tá todo mundo investindo num sonho. Só que eu queria fazer aquilo, cara. Então, assim, eu acabei assumindo várias responsabilidades ao longo, né, do 2º disco em diante, assim, por uma questão de que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Então, assim, e eu não me importava também, cara. Eu fazia, tá aqui, a música é essa, vamos tocar, eu marquei show, sabe, fiz não sei o quê, eu agilizava porque eu queria ver as coisas acontecendo. Só que daí a gente morou um tempo nos Estados Unidos, todo mundo, voltou pro Brasil para ficar um tempo lá, ensaiando e resolvendo algumas coisas de visto, e eu voltei um pouco antes. A ideia era que eu viria antes para começar, né, a fazer uma frente e voltar a organizar para a banda se estabilizar, né, e se solidificar nos Estados Unidos, e eles viriam conforme as coisas fossem acontecendo. Só que, cara, no processo, no ano que a gente ficou no Brasil se reestruturando e esperando visto e todas essas coisas, o Marcelo, que foi a pessoa que fundou a banda comigo, ele acabou formando uma família, basicamente. Começou um relacionamento mais sério, com uma namorada na época que eu já esposa, tinha uma filha pequena, ele, né, então assim, ele formou a família e decidiu não voltar para os Estados Unidos. E na época, cara, foi muito difícil, assim, essa decisão de para onde vai ou não vai, porque para mim, o Daydream Eleven, por mais que ele fosse percebido por outras pessoas de fora, às vezes, como um projeto meu, para mim ele nunca foi um projeto meu. Ele era aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo junto, entendeu? Apesar de eu ser a cara da banda, tomar a frente, responder entrevista e estar sempre no forefront ali, pra mim não era aquilo. Eu sabia o que acontecia nos bastidores, sabe? Eu tava ali, compondo, gravando, estudando, ensaiando com todo mundo junto, sabe? Então eu tive que tomar uma decisão que na verdade foi, eu não queria ficar que nem o Daniel do Pen Salvation ou o Michael do Opeth, velho reclamando que ninguém se dedica da mesma forma. Sabe? Essa minha banda, troquei de membro 2, 3, 4, 5 vezes, não consigo achar ninguém que... Eu não queria ser essa pessoa. Eu não queria estar com 40, 50 anos choramingando que ninguém se dedica como eu. Cara, tu não pode esperar isso dos outros, não é? Nem todo mundo
tem os mesmos objetivos que tu e cada um vai se dedicar de uma forma. E tem uma outra coisa, cara. Eu acho que cada vez que tu troca um membro de uma banda, tu fere alguém. Tu machuca a imagem da banda de uma forma, tu perde o carinho de alguns fãs. E eu não queria passar por aquilo de novo, sabe? Tá ali, vamos trocar fulano, trocar ciclano. E do outro lado, minha outra opção era ser o Devin Townsend, sabe? É isso aí, galera. É meu nome, foda-se quem vai tocar, foda-se quem vai estar aí, vai ser legal sempre, mas as pessoas vão mudar. Relaxa, se acostuma e curte as formações que vai ter e curte o processo. Entendeu? Eu decidi que para mim era mais saudável essa mentalidade mais em aberto do que ficar tentando fazer aquela unidade funcionar, sabe? E, na verdade, cara, durante a pandemia ali, eu passei por um processo de meio que desistir, assim, assim, isso aí, ninguém mais vai fazer show nunca mais, o mundo tá acabando, sabe? Vai morrer todo mundo. E eu fiquei sem ouvir música, cara, por 3 meses. Sem dar play, nenhuma música. Porque eu ouvia música e me lembrava de todas as coisas que eu iria fazer e não podia fazer por causa da pandemia. E eu fiquei sem encostar na guitarra, cara, por 1 ano. Minha guitarra ficou dentro de um bag num armário por um ano inteiro. E durante o processo, cara, me lembro, teve 2 pessoas muito importantes, assim, que foi o Renato Osório e o Luiz Calil, que foram 2 pessoas que me disseram, o Luiz veio pra Nova York, cara, pra fazer o vídeo da Guitar World, e ficou aqui na minha casa. E o Luiz, cara, é uma pessoa extremamente inspiradora, assim, é um grande amigo meu desde que, sei lá, 10 anos de amizade já, talvez mais. E ele veio pra cá e a gente conversou muito sobre música, sobre carreira e sobre o que eu deveria fazer, não deveria fazer. E ele me botou uma pilha na época que foi assim, eu pensei, cara, é isso aí, vou gravar, vou lançar disco solo, porque eu tinha muito material pronto, muito material. Eu tenho, esse disco é o primeiro, eu tenho mais 3 escritos, mais 3 full lengths compostos já. Então, assim, Nossa. eu precisava de um outlet, assim, e eu decidi, cara, é isso aí, vai ser um projeto solo, eu vou chamar quem eu quiser para cada música, eu não preciso me preocupar com se fulano vai gostar de tocar tal lick ou não, se o batera vai tocar isso ou não vai, sabe, tu acaba compondo sem a estética e sem as limitações dos membros da banda em mente, sabe? Então cada música vira um mundo próprio, assim. Cada música fica, não, quem eu quero pra tocar essa música? Entendeu? Não, é esse cara aqui, é esse cara aqui. E também fazer as coisas de uma forma mais profissional, assim, sabe? Tratar as pessoas mais como profissionais da área. Não, quanto é que é? Quero que tu grave a bateria pra essa música. Quanto é? Tá aqui, tá pago, o prazo é esse, recebe as faixas, pede alteração, muda, não sei o quê. Em vez de ficar naquela coisa de banda, de não, olha só, a semana que vem tem que entregar não sei o quê. E daí eu falo, não entreguei porque eu tinha que trabalhar, ou porque eu não, sabe? Não entreguei porque eu fui visitar minha sogra, sabe? Então eu queria que a coisa ficasse um pouco menos, um pouco mais impessoal, mas para andar de forma mais tranquila, assim, de forma mais rápida, assim. Então, ao mesmo tempo que foi uma decisão muito difícil, né, de transicionar, assim, de fazer essa transição da banda para o projeto solo, foi uma decisão muito libertadora, porque a minha identidade como pessoa, cara, era muito atrelada à banda. Eu, desde os meus 15 anos de idade, eu era o vocalista, guitarrista do Daydream Eleven. Era isso que eu fazia, era isso que eu era. Então, teve um processo aí de se reentender e que foi bem libertador, assim. E quanto à banda voltar, cara, eu nunca vou dizer nunca. Talvez na edição final do Prog Power o Glenn queira que a gente toque o Circus na íntegra.
e a gente se junte pra fazer isso, não sei. Então, assim, porque eu sou amigo de todo mundo até hoje. Gosto muito daquilo ali. O The Dream Eleven era uma família, né, era uma extensão da minha família, basicamente. A gente era amigo desde muito cedo e muito amigo. Então, assim, me dou com todo mundo até hoje. Não é uma coisa que eu, não quero mais tocar com esses caras. Não, muito pelo contrário. Adoraria ainda estar tocando com eles, mas as circunstâncias da vida de cada um nos levaram para outros caminhos. Hoje eu estou em Nova York, os caras estão no Brasil. Só isso já seria o suficiente, né, para não poder fazer a banda acontecer. Mas, não sei. Aí, Glenn, faz isso acontecer. Aí, Milton, você tá vendo isso aqui, né? Faça isso acontecer. Bom, vamos lá. Já encaminhando para o final da entrevista, Thiago, você é designer. Sim. Além de músico, você é designer. Há quanto tempo você é designer? Que tipo de trabalhos você desenvolve? E quais você faz muitas capas de disco? Conta pra gente algumas capas de disco que você já fez, alguma mais conhecida? Existe sim ou não? Eu, na verdade, fui fazer faculdade de design, logo depois do colégio ali, terminei o ensino médio e entrei direto na faculdade de design. Apesar de já ter a banda, já estar trabalhando com música semi-profissional, eu tinha essa coisa de, não, tem que ter uma profissão, né, tem que ter um diploma, tem que ter um plano B para, né, pagar as contas. Só que eu sempre voltei muito, né, meu trabalho de design para música. Porque eu queria estar envolvido com o universo de música, de rock, de heavy metal de alguma forma, mesmo que indiretamente. Na época o Gustavo Sazes foi um mentor para mim, assim, me ensinou muita coisa, trocou muitas experiências comigo, né, contribuiu muito para minha carreira como designer, assim. E eu acabei começando fazendo logo para as bandas locais, capa para as bandas locais, então assim, o amigo tem banda, não, deixa que eu faço teu logo, cobra ali 200 pila, sabe, e vai. Comecei de uma forma bem informal, assim. Eu acho que o primeiro trabalho maior, assim, que eu fiz foi pro Ibria, que foi o álbum branco deles, né, o self-titled do Ibria, que eu fiz a capa, fiz o encarte, fiz todo o layout interno, e na época eu fiz o redesign do logo deles também. Que eles estavam querendo mudar de logo, e eu fiz o redesign na época, o logo eles, inclusive, eles usam até hoje. Acho que o Ibra, eu fiz agora, a mais recente, mais, né, que talvez tu conheça, tenha visto, é a Dark Secrets, do Red Devil Vortex. Eu fiz, que o conceito daquela capa é todo do Gabriel, ele tinha uma visão bem específica, assim, do que ele queria, mas eu que fiz o layout. E então, assim, eu sempre foquei mais nessa questão de capa de disco, logo de banda, apesar de que eu já passei por marca, ilustração, tipografia, já fiz um pouco de tudo, assim, no design gráfico. Eu tenho um estúdio de design aqui em Nova York, que chama Sword NYC, e eu faço um pouco de todas as áreas, assim, mas eu tento focar mais em capa de disco e ilustração, porque são as coisas que eu gosto mais de fazer, assim. Isso, quanto tempo tu perguntou? Isso faz quase uma década já. Desculpa. Massa. E além disso, você também é session singer, né? Isso, assim, aqui na cena brasileira não é muito comum, a gente não conhece muito essa expressão. Então explica para o nosso público o que é um session singer, como é que você começou a exercer esse trabalho, com quais bandas você trabalhou, que você indica, cara, vocês têm que ouvir essa banda com a qual eu gravei. Assim, o músico, o session musician, né, cara, aquela pessoa que vai ser contratada para executar, para performar no disco de alguém. É o músico de estúdio, o famoso músico de estúdio. Exato. Que na verdade é uma grande via para se ganhar dinheiro com música, né? Uma ótima forma de viabilizar uma carreira é gravando para os outros, né? Então, assim, tem muita gente que quer lançar disco, que quer lançar material, que não necessariamente quer formar uma banda. Então, assim, o vocalista é um pouco mais complicado, porque o vocalista dá muito a identidade do som, né? Então, assim, tem muita banda que eu acabei fazendo session, porque eles queriam que eu entrasse na banda, mas não era o que eu queria. Então, assim,
eu acabei fazendo isso, cara, por causa do YouTube, porque eu botei alguns covers ali, tem um cover de Symphony X, tem um cover de Your Land, de Avantasia, com Your Land cantando. E são dois caras, assim, cara, que todo mundo quer cantar, né? O Jorn e o Russell são os caras, né, os chefão. E são dois caras que sempre casaram muito com a minha estética como vocalista, assim, eu sempre tive como referência, mas o jeito que eu cantava já antes de conhecer eles já casava com a estética. Então, assim, eles foram referência por já estar alinhado com referências anteriores. Assim. E sempre foram dois dos meus favoritos, dos meus ídolos. E acabou que nessa brincadeira, cara, eu virei o Jorn Land da Shein, sabe? O cara que é o Russell ou o Jorn, só que assim, o Jorn tem contrato de exclusividade com a Avantasia. Não é mais assim pra ter o Jorn cantando muita música. Antigamente ele tava em tudo, né? Se for ver. Antigamente tudo que é disco tinha. Hoje em dia ele tem contrato de exclusividade, ele só pode aparecer em alguns projetos, ali, por exemplo, o Pentakill da Riot Games, então assim, ele tá... O passe do cara hoje em dia é outro. E o Russell também, cara. O Russell é um cara que escolhe a dedo as participações dele hoje em dia e cobra caro. Então, assim, antigamente também. O Russell tava em todas. Tava na Avantasia, tava em todas as Metal Opera, tava no Arian, tudo tinha o cara. Que foi também uma forma que ele, né, usou pra virar o Sir Russell Allen. Então, assim, o que acontece? Os caras vão pro YouTube, procuram cover de Symphony X e acham os caras que cantam Symphony X direito. E acabam se aproximando por isso. Então eu virei um pouco esse budget option, assim, tipo assim, o cara quer o Russell, não pode pagar, o cara quer o Jorn e não tem acesso, ele me encontra, sabe? Muitos dos sessions que eu fiz foi por causa disso. Eu sei, né, que o contato inicial veio dessa forma. E eu aproveitei isso, né, não escondo de ninguém que eu sou fã dos dois, não tenho... Pra mim, ser comparado com o Jorn e com o Russell é que nem você jogar basquete e ser comparado com o Michael Jordan e o Magic Johnson, né? Então, assim, não tenho problema nenhum quando me comparam com esses dois caras. E eu acabei fazendo isso, inclusive, durante a pandemia. A pandemia foi uma coisa, né? Teve muito desse tipo de trabalho. Foi muito que me manteve trabalhando com música durante a pandemia. Foi cantar no trabalho dos outros, porque as pessoas tinham tempo e elas queriam lançar disco. E, né? Então começaram a me procurar. O mais recente que eu lancei, cara, é uma banda chamada Third Eye, da Dinamarca. Que um dos guitarristas do Anubis Gate, que é uma banda de prog relativamente conhecida também. E eu gravei o disco todo, gravei todas as melodias, todas as letras, todos os vocais. E tá lançado aí, lançou, acho que foi abril desse ano. Chama Vengeance Fulfilled. É um disco de progressivo bem legal, assim, tem uma vibe meio Ark, meio Beyond Twilight, aquele progressivo mais sombrio, assim, mais pesado. E tem, inclusive, participação do Finn Zierler, que é o tecladista e compositor do Beyond Twilight, que é um cara que eu sou fã há muitos anos, e tem um solo de piano e um solo de teclado dele no disco. Então... Mas eu tenho uma playlist no Spotify, cara, com todas as minhas sessions. Então depois eu posso até te mandar o link aí, se quiser botar no... Manda, vou deixar aqui na descrição. E daí ele tem tudo que eu lancei, com o Daydream Eleven, com o Kingdom North, com o Third Eye, com os diversos projetos do brasileiros, dos amigos que eu cantei, ajudei, participei. Então, assim, tem todos lá. Tem uma outra banda muito legal também daqui, que chama Galáxia, que é uma banda daqui dos Estados Unidos, que é um projeto de um guitarrista, que é um prog meio Porcupine Tree, meio Devin Townsend, assim. Eu gravei 2 EPs com ele. Na verdade, gravei 3, tem 2 lançados, tem um para ser lançado também esse ano. Mas a playlist do Spotify ali é onde eu tento manter sempre atualizado ali dos lançamentos mais recentes. Maravilha. Seguinte, Thiago, para finalizar, o que o fã que está nos assistindo pode esperar do Thiago para o futuro? Cara, esse primeiro disco, ele é um disco diferente do que eu lancei com o Daydream Eleven, apesar de não ser
né, apesar de não ser completamente diferente, porque ainda é a minha música, mas ele é um disco um pouco mais livre, ele não é tão preso a uma sonoridade, uma estética sonora, então cada música é uma música por si só, vai desde um lance quase death metal, prog bem pesado, meio Opeth antigo, assim, até um épico meio Accolade do Symphony X, assim, sabe? Ele tem, eu queria compor sem me preocupar se eu tô sendo inovador, se eu tô sendo original, eu fiz esse disco pensando, o que é legal? O que eu quero fazer que vai ser legal? Então, cada música é um universo separado, assim. E pro futuro, cara, dá pra esperar pelo menos mais 3 álbuns pra esse projeto. Porque tem 4 discos compostos. Então, assim, eu vou lançar 4 discos com o nome da Masseri Project. 100%. Certamente isso vai acontecer. Se isso vai virar uma banda, se isso vai pra estrada, se isso vai virar show, não sei ainda. Depois que o disco estiver lançado, eu vou avaliar, ou vou ver o que o Milton tem a dizer. Opa. Vamos ver o que vai ser o feedback das pessoas. E daí a gente vai ver o que a gente faz. Mas pro futuro é isso. Dá pra esperar música nova. Bastante música nova. É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Thiago Massetti, ex-vocalista da Daydream Eleven, agora lançando como artista solo. Thiago, agradeço imensamente aí você ter participado do podcast. Peço desculpas aí pela 1h20 que eu tomei do seu dia, mas quando o papo é bom, ele flui, assim, a gente nem percebe o tempo. Tempo e espaço é seu aí para você deixar o recado que você quiser deixar para nossa audiência. Eu que agradeço, velho. É um prazer enorme estar aqui, porque aí nesses últimos anos aí de fim de pandemia e volta ao mundo real, acompanhei muitos cafés sentado na minha sala aqui no Brooklyn assistindo Imagens Cast. Que isso, pô, obrigado. Muitos mesmo. Então, assim, acompanho praticamente desde o início do canal aí de vocês. Então, admiro pra caramba o trabalho. E é um prazer, cara. Obrigado pelo espaço aí. E peço aí quem tiver interessado, segue lá no Instagram, tanto o meu pessoal quanto do projeto. No meu pessoal tem um Linktree com tudo ali, com os links do projeto solo, das bandas, da playlist. O Insta dele tá aqui, ó. Então lá no Linktree tem tudo. E quem quiser trocar uma ideia, manda mensagem. Eu sou meio ruim de rede social, eu não sou muito... eu sou meio velho, né, para essas coisas, assim, eu não gosto de estar muito ali o tempo inteiro. Mas agora com as músicas finalizadas, eu vou postar mais conteúdo e vamos promover esse álbum aí de uma forma legal, porque certamente quem gostava de Daydream Eleven vai gostar, não tem como, né? É uma evolução natural do trabalho, mas também tem algumas coisas um pouco diferentes aí para quem quiser uma experiência nova. É isso aí, maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like, é muito importante. Não se esqueçam de verificar a inscrição, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membro do Imagens Cast e aguardem as próximas entrevistas, que vem muita coisa bacana por aí, beleza? Até a próxima. Falou.